O Império Aquemênida, fundado 550 a.C. por Ciro o Grande, com a conquista da Média, após derrotar Astíages na Batalha de Pasárgada, que terminou com a vitória dos persas sobre os medos, fazendo que Ciro o Grande construísse e consolidasse as bases de um dos maiores impérios da humanidade que o mundo já vira. Para compreender a ascensão do Império Aquemênida, é fundamental explorar a história da região onde hoje está localizado o Irã e os eventos que levaram ao surgimento desse império. Os primeiros registros da civilização persa remontam à era dos Elamitas, uma antiga civilização que floresceu no extremo oeste e sudoeste do Irã moderno, que durou entre 3000 a 539 a.C., abrangendo as terras baixas do que hoje é o Cuzistão e a província de Ilã, além de uma pequena parte do sul do Iraque. Os elamitas frequentemente entravam em confronto com seus vizinhos mesopotâmicos, particularmente as cidades-estados da Suméria e mais tarde Acádia. Um evento significativo na história elamita foi a sua participação no saque de Ur por volta de 2004 a.C., o que contribuiu para o fim da dinastia Urti III na Mesopotâmia. O período elamita é marcado por ciclos de conflito e cooperação com as potências mesopotâmicas, incluindo períodos de dominação sobre partes da Mesopotâmia e inversamente de subjugação pelos governantes mesopotâmicos. No mesmo período de existência, depois de quase 2 milênios posteriores, em 678 AC, surge no panorama geopolítico do Próximo Oriente, que sofreu mudanças significativas, particularmente com a ascensão dos medos e o declínio do Império Assírio. Este período de turbulência e transformação preparou o cenário para o surgimento do Império Aquemênida, sob Ciro o Grande. Os medos, um povo indo-europeu, começaram a afirmar o seu domínio no planalto iraniano, desafiando a hegemonia do Império Assírio sob o rei Assurbanipal. Os assírios, que anteriormente exerciam controle sobre grande parte do Oriente Próximo, incluindo Elã, enfrentaram instabilidade interna e pressões externas do reino. Medo em expansão, a ascendência dos medos. Liderados por reis como Deioces e Siachares, os medos gradualmente unificaram as diferentes tribos iranianas e expandiram seu território, culminando no cerco de Nínive, a capital assíria, em 612 AC. Este acontecimento marcou um ponto de viragem na história do Próximo Oriente, assinalando o fim do domínio assírio e a ascensão dos medos como grande potência. Logo após esta introdução à geopolítica da região, vamos adentrar no início da ascensão aquemênida. Primeiramente, é importante compreender a origem do nome desta dinastia, que possui paralelos com muitas figuras históricas que frequentemente se misturam com mitos e lendas devido à falta de documentação histórica. O surgimento da dinastia Aquemênida, que deu nome ao império, tem sua maior sustentação histórica na inscrição de Beistum. Esta inscrição rupestre, encomendada por Dário I por volta de 520 AC, retrata Aquêmenes como o pai de Teispes, ancestral de Ciro II, Ciro o Grande e Dário I. Além disso, no século V AC, o historiador grego Heródoto de Alicarnasso, em sua obra Histórias, também menciona o mesmo mito no qual Aquêmenes lidera a genealogia dos reis da Pérsia. Entretanto, é importante ressaltar que há poucas informações concretas sobre Aquêmenes, levando a dúvida sobre sua existência e reinado devido à escassez de fontes históricas precisas. Assim, é possível que Aquêmenes tenha sido apenas um personagem lendário ou semilendário. Um exemplo disso é encontrado em Alcibíades, um diálogo atribuído a Platão, no qual Aquêmenes é retratado como o herói fundador dos persas, comparável à descendência dos gregos de Héracles, filho de Perseu, descendente de Zeus. Esta co-identificação de Aquêmenes com Pérsis, ancestral dos persas na mitologia grega, é uma interpretação comum. Outra versão o mostra como filho de Egeu. No século III, Eliano afirma que Aquêmenes foi criado por uma águia. Esta complexa teia de mitos e lendas em torno de Aquêmenes
destaca sua importância como figura central na fundação da dinastia Aquemênida, mas também ressalta os desafios de distinguir a história da mitologia em contextos antigos. Após supostamente a morte de Aquêmenes, seu filho Teispes assumiu o trono e deu continuidade ao governo de seu pai de acordo com documentos do século VII. AC. Teispes capturou a cidade elamita de Anshan, que se especula ter ocorrido depois que os persas foram libertados da supremacia mediana e expandindo seu pequeno reino, entretanto um estado vassalo do Império Neo-Assírio. Teispes foi sucedido por seu segundo filho, Ciro I. Ciro I foi uma figura menos proeminente, mas ainda assim significativa, na linhagem da dinastia Aquemênida, que acabaria por estabelecer o maior império que o mundo já tinha visto até então. Ele governou como rei de Anshan, uma região onde hoje é o sudoeste do Irã, de aproximadamente 652 a 600 AC, tendo um reinado pouco documentado, e a maior parte do que sabemos vem de fontes posteriores, como de Heródoto. Ciro I é considerado uma figura-chave na linhagem dos reis aquemênidas, pavimentando o caminho para seu neto Ciro II. Posteriormente à morte de Ciro I, Cambises I sucede seu pai se tornando rei de Anshan, sendo vassalo do imperador Astíages da Mídia. De acordo com Heródoto, Cambises casou-se com uma filha de Astíages, com quem se tornou pai de Ciro II, o Grande. Cambises manteve-se, tentando consolidar seu poder regional sobre seu senhorio, Astíages consolidando vínculos com o casamento de sua mão, com Mandane, filha de Astíages, tendo enfim garantido a sucessão e um herdeiro legítimo, Ciro o Grande, o maior conquistador que o mundo antigo o vira, já tendo desde seu nascimento uma vinda mística. Segundo Heródoto, o nascimento de Ciro foi predito pelo rei dos Medos, Astíages, que sonhou que sua filha, Mandane, daria à luz um filho que o derrubaria. Em resposta a esse sonho, Astíages ordenou que o bebê Ciro fosse morto depois de nascer. Porém, o pastor real encarregado desta tarefa por Hárpago, Mitradates, em vez de cumprir a ordem, poupou a vida da criança, criando-a como se fosse sua. Muito semelhante, o mito de Perseu e a profecia que Perseu mataria seu avo, Acrísio, e se tornaria rei de Argos, retratada por Pseudo-Apolodoro. Com 10 anos de idade, o jovem Ciro foi criado como pastor de gados por Mitradates e sua esposa, Sino. Crescendo longe da corte real, Ciro aprendeu os costumes da terra, aprimorando suas habilidades como caçador, guerreiro e líder. Ele desenvolveu um forte senso de justiça e imparcialidade, conquistando o respeito e a lealdade das pessoas ao seu redor, revelando uma predisposição para liderar os demais jovens. Ao ser reconhecido pelo imperador, tendo assim sua ascendência real confirmada. Após Astíages descobrir que Ciro ainda estava vivo, Astíages pune Hárpago fazendo-o comer seu próprio filho assado, o que levou Hárpago a tomar uma postura belicosa contra o imperador. Após este episódio, Astíages declinou de se precaver contra o presságio e enviou seu neto para a Pérsia, onde ele encontrou seus familiares e foi preparado para a linhagem sucessória da dinastia. À medida que Ciro amadurecia, ele começou a reunir o apoio dos insatisfeitos medos e persas que estavam insatisfeitos com o governo de Astíages. Ele cultivou alianças com nobres poderosos e líderes militares, construindo gradualmente uma coalizão que acabaria por desafiar a autoridade de Astíages, juntamente com Hárpago, chamando para o seu lado a nobreza meda, que estava insatisfeita com o governo de Astíages e, posteriormente, encorajou Ciro a se revoltar. Com a ajuda de um servo de confiança, Hárpago enviou uma carta a Ciro na Pérsia. Na carta, Hárpago prometia a Ciro que, se ele decidisse se revoltar contra Astíages, teria o apoio garantido de muitos nobres medos e o próprio Hárpago viria para o seu lado, junto com suas tropas. Então, assim, em 553 a.C., iniciam-se o conflito medo-persa, tendo a Batalha de Hirba, sendo muitas vezes retratada como a primeira batalha medo-persa de Ciro contra seu avô, Astíages. O local da batalha
não é claramente identificado nos registros históricos, mas é frequentemente associado à região onde a cidade de Hamadã, no Irã moderno, está localizada. Durante esta batalha, as forças de Ciro, lideradas por ele próprio e por seus aliados, enfrentaram as tropas de Astíages, comandadas por seus generais. Embora os detalhes exatos do confronto sejam escassos, sabe-se que foi um ponto crucial na revolta de Ciro. A Batalha de Hirba foi uma das primeiras batalhas em que Ciro obteve uma vitória decisiva sobre as forças de Astíages, fortalecendo assim sua posição e impulsionando o ímpeto de sua revolta. Após esta vitória, Ciro consolidou ainda mais seu controle sobre as terras persas e continuou a desafiar a autoridade de Astíages em sua busca pelo poder supremo na região. A Batalha da Fronteira Persa. Embora não tenha sido uma vitória decisiva persa, ela assinalou uma marcante diminuição do poder exercido pelos medos no sudoeste da Ásia. Foi a primeira batalha travada por Cambises I e a primeira na qual ele participou com seu filho Ciro o Grande. O primeiro destes conflitos, que durou por 2 dias, foi uma tentativa de libertar a Pérsia e fez com que as tropas persas recuassem para o sul, onde disputaram uma terceira batalha. Este conflito fronteiriço teria sido o primeiro grande enfrentamento militar. Entre as duas potências, Ciro conseguiu escapar do inimigo sem recuar, pondo assim um fim à batalha e prolongando o confronto sem garantir uma vitória completa a Astíages, rei dos Medos. A próxima batalha viria a ser o último ato de resistência dos persas, já que sua própria existência passava a ser colocada em jogo com base no resultado da guerra. A Batalha de Passárgada, gravada em 550, foi a última de uma série de batalhas durante a Revolta Persa, que terminou com a vitória dos persas sobre os medos. Há divergências históricas sobre quantas batalhas ocorreram durante a Revolta dos Persas, nomeadamente. Heródoto menciona apenas a primeira e a última batalha, embora o rei Medo Astíages tenha conseguido subjugar os territórios persas e matar o rei Cambises, e em várias campanhas, ele não foi capaz de destruir o exército persa sob o comando do príncipe e mais tarde do rei Ciro, o Grande. Muitos nobres medos que ficaram impressionados com as habilidades guerreiras e políticas de Ciro decidiram passar para o lado persa. Por causa disso, o enfraquecido exército medo foi finalmente derrotado na Batalha de Passárgada, após a qual todos os nobres medos restantes reconheceram Ciro, o Grande, como o grande imperador. Isto criou o primeiro Império Persa, ou Aquemênida. Astíages foi capturado um pouco mais tarde, mas Ciro ordenou que ele fosse poupado. Alguns anos mais tarde, o jovem estado viu-se numa nova grande guerra, quando o rei Lídio Cresso lançou uma campanha, considerando a derrubada do seu primo Astíages um insulto imperdoável.